Bom dia. Bom dia. Primeiro saudando Dom José, nosso arcebispo, padre André, os padres de Sérgio e Bruno, que estão aqui presentes. E na minha vida há 4 Josés. O primeiro é São José. Eu fui formado no seminário São José e também agora sou pároco da paróquia de São José, no Cafubá, em Piratininga, né? Eu estou moreno assim porque sou pároco da praia, né? Aí eu coloquei na minha mensagem assim, que eu não posso entender, vai sair assim, estou na praia. Depois o segundo José, um homem que eu conheci também no seminário, foi de São José Maria Escrivá, fundador do Opus Dei, prega a santificação do trabalho da vida ordinária. O terceiro José de Anchieta, que eu conheci no seminário, né, na biblioteca, né? Eu fiquei encantado pela vida dele, ele trabalhou perto lá do seminário. E o quarto José é o Dom José, que é o bispo. Então, de norte a sul, leste a oeste, cercado por José. Estou na fria, eu tenho que ficar calado, não falar nada, só obedecer, né, Dom José? Manda quem pode, Dom José, desde que tem juízo, né? Sendo assim, eu não calo agora. Veja, então essa ideia de Anchieta já é antiga, lendo um livrinho dos livros de ouro. Eu lembro que eu li um livro que falava assim, isso no seminário, que abriram a cobra, tinha um índio dentro, na época da Anchieta. E eu fiz a tese de doutorado em comunicação social institucional, aí está o título original, por isso que eu não mudei, a comunicação da fé nas obras literárias do Beato, então era Beato José de Anchieta, também na fita, né? A ideia é tentar transformar a tese em livro, que é bem complicado, porque tem mais de 900 notas, então é um negócio bem complicado. Passa pra gente aqui, então, os motivos que me levou a escolher esse assunto, né? A novidade da tese, porque a Anchieta, por um padre jesuíta chamado Viotti, ele é considerado pai da comunicação brasileira, porque ele usou o teatro, ele usou a música, usou a poesia para poder evangelizar. Depois também eu gosto de poesia, tem um livrinho de poesia que eu escrevi no seminário, né? Não parece, não, está meio feio, assim, duro, né? Mas eu sou um poeta. Né? A linguagem dos místicos é a poesia. Eu sou místico. Todos nós somos místicos por natureza. Temos a tendência do transcendental. E os locais que a gente pesquisou, em alguns manuscritos, no Arquivo Geral dos Jesuítas, tem um documento chamado OPPNN 24, que são originais com a letra de Anchieta e a assinatura dele. Depois, no Arquivo da Ajuda, uma biblioteca fantástica, lá em Lisboa, no Arquivo Secreto do Vaticano, eu fico tirando onda. Estou estudando para mostrar para vocês. Quando o pessoal fala Arquivo Secreto do Vaticano, eu mostro a minha carteirinha. Passa e devolve. O pessoal, pô, eu pensei que o Arquivo Secreto é um negócio sombrio, não é luminoso, alegre, pesquisadores que não são nem católicos, pessoas de outras igrejas, gente que não tem fé, então falam muita bobagem sobre o Arquivo Secreto do Vaticano. Também na Biblioteca Geral da Universidade de Coimbra, na Biblioteca Nacional de Portugal, na Biblioteca Vaticana, na Biblioteca do Colégio Rio Brasileiro e também na Biblioteca da Universidade Pontifícia Universidade de Santa Cruz, que eu estudei. A gente vai apresentar em 3 partes o Brasil no século XVI, segundo o Beato de Anchieta, as obras de Anchieta e a análise das obras literárias e algumas conclusões. O relator da minha tese, ele estudou História da Literatura em Harvard. Um americano chamado John Locke, ele fazia os discursos para os políticos americanos. E ele escreveu um site sobre o Código da Vinci, explicando o Código da Vinci. E eu me senti o rei da cocada preta, porque ele estudou numa das maiores universidades do mundo, não sabia nada sobre Anchieta, e eu, um piniquinho aqui do Brasil, né, ensinando para ele. Então o trabalho começou, ele dava uma disciplina sobre a transmissão da fé através da literatura. Eu propus falar sobre Anchieta, topou 15 páginas. Depois, na tese de mestrado, eu fiz sobre Anchieta, já avisando o doutorado. E o doutorado também, 70 páginas era a tese de mestrado. E depois ele queria que a gente escrevesse
ele escreveu em 300 páginas, colocando alguns apêndices, algumas gravuras que a gente vai ver chocantes aqui, muito legais, do que acontecia aqui no Brasil. E a gente tentou fazer uma coisa, a gente escreveu em verso e prosa. Então a história do Brasil, muitas coisas que a gente escreveu, está permeada pela palavra do Anchieta, porque ele via da história. Passa para a gente. Então, isso é discutível, mas vamos colocar um marco. No 21 de abril de 1500, a primeira missa, né? Foi um franciscano que celebrou, foi Henrique de Coimbra. Há uma tese de doutorado da UF, do professor Sangeni, que ele escreve sobre o papel dos franciscanos na educação brasileira, que se atribui muito ao jesuíta, mas os franciscanos também influenciaram, né? Então o Brasil era uma colônia de exploração, sabe disso, levavam ao Brasil outras coisas, muitos invasores, ingleses, franceses, espanhóis. Aí houve a necessidade de dividir o Brasil em capitanias hereditárias, em 1530. Depois veio o governo geral, devido às invasões, havia um perigo de se perder terras aqui no Brasil. Veio o primeiro governador geral, e depois também de Souza, e os primeiros jesuítas, o padre Manuel da Nóbrega. Eu recomendo, para quem gosta de ter critérios, que leia a vida do padre Manuel da Nóbrega. Era um homem de critério, um homem de governo, com a mente clara, aberta, um homem que soube acolher a Anchieta quando chegou jovem aqui. Só uma pausa aqui. Tem gente, vocês estudam o que aqui? Tem alguém que está estudando o quê? Engenharia? Eu estudo engenharia? Não. Engenharia, né? Alguém estuda aqui línguas? Ou seja, literatura, depois teatro, biologia. Tem alguém que vai ser professor aqui? Didática, pedagogia? Pedagogia, né? Geografia também, né? Vocês sabem quem é o padroeiro do teatro brasileiro? O patrão? Ou ainda o fundador do teatro brasileiro? Vocês sabem quem é o fundador da literatura brasileira? O pai das ciências naturais brasileiras nos apresenta Anchieta. Só que na faculdade não se diz isso, não se aprende. Tem um autor chamado Serafim Leite, jesuíta, que pesquisou muitíssimo. Tem umas obras sobre a história da Companhia de Jesus no Brasil. São 10 volumes, até que foi editado agora em 4 gigantescos. Tinha um autor agnóstico chamado Capistrano de Abreu, que dizia assim: é impossível conhecer a história do Brasil sem conhecer a história da Companhia de Jesus. É impossível conhecer a história do Brasil colônia sem conhecer a história da Companhia de Jesus. Então a gente tem que estudar muita coisa: história da literatura, história da Espanha, história de Portugal, história do teatro. Então deu trabalho, mas foi uma coisa gostosa porque abriu muitos horizontes em relação à beleza que é o nosso país e a nossa cultura. Passa pouco. Na evangelização existe um mito. Quando os jesuítas chegaram no Brasil, já tinham aqui no Brasil 10 paróquias com as capitanias hereditárias, com padres que estudaram em Salamanca ou em Coimbra. O pessoal falava, os jesuítas começaram a evangelização. Negativo. Eles vieram para evangelizar os índios. Esse é um mito que se fala por aí. A situação dos obstáculos, a situação moral era muito complicada, porque vieram mais homens para cá. E homens que não eram tão assim santos. Apesar que alguns governadores gerais, como de Sá, por exemplo, têm missa todo dia. Era um homem bastante piedoso. Então a situação moral era complicada porque também havia o hábito do oferecimento. Chegava um estrangeiro ou um europeu na casa dos índios, eles ofereciam às mulheres, às primas, às filhas, ofereciam às mulheres. Imagina, né? Hoje, se a coisa está meio complicada, imagine 1500 anos atrás, né, que o pessoal andava mais à vontade, né, sem terra, né, sem muitas roupas. Né? Então, as índias muito pungentes,
Imagina como os europeus se sentiam, né? Foi complicado o negócio. Então, roubos, matanças, bebedeiras, esse era um problema. O outro, o canibalismo. Havia aqui no Brasil, comiam carne humana. E há dois tipos de canibalismo. Eu encontrei um antropólogo em Roma que ele disse: no Brasil não tinha não. Eu gostei para essa figura que ele ficou calado. Isso não se fala não. Tem cara sendo registrado que ele morreu, ele viveu com os índios. Vocês podem ver no YouTube, a gente vai mostrar algumas telas dele também, narrando atos de canibalismo. Então havia dois canibalismos. E o Anchieta usou isso para poder evangelizar. O primeiro era comer o inimigo. Se eu como o meu inimigo, eu adquiro as virtudes do meu inimigo, dizia lá os índios. E o segundo era comer os amigos. Então havia uma toda preparação para comer os inimigos. A gente vai ver algumas telas. E os amigos também não vão ser comidos pelos companheiros. Só que a coisa era mais assim, técnica. Porque enterrava o amigo, deixava ele lá um tempo, desenterrava e comia. O Papa João Paulo II, quando ele veio ao Brasil, ele disse assim: olha, a igreja veio humanizar a cultura. E na década de 70 teve um avião que era nos índios Andes, e comeram as pessoas. Tem até um filme, parece que foi em 1974 do filme. Isso se cai até hoje, a repugnância, imagina essa situação. Depois as doenças, escorbuto, malárias. Hoje a pessoa pega malária, imagina outrora. Era difícil, quando veio os resfriados, a pessoa estava acostumada a ver bichos tropicais. Depois também a natureza, onças, anacondas, animais ferozes, a própria floresta que era muito densa. Aqui no Rio tem essa serra, né? Para você ir para São Paulo, você vê que tem aquela serra que impede a passagem. Então, a natureza também, ela limitou um pouco a evangelização. Tanto que mais tarde os madeirenses começaram a entrar Brasil adentro. Essa coisa. Então, aí estavam um pouco as capitanias hereditárias. As que prosperavam foram São Vicente e Pernambuco, porque também os índios matavam muitas pessoas. Os portugueses também faziam muitas atrocidades com os índios, queriam escravizá-los, queriam tê-los empregados. Esse sistema de capitania hereditária não funcionou, tá? E nós tivemos, depois de ter o governo, os governadores gerais. Um pouco sobre a vida de Anchieta. Anchieta viveu em Tenerife, na cidade de Tenerife. Ele estudou em Coimbra, no Colégio das Artes. O pai de Anchieta era basco. A mãe dele era dessas ilhas de Tenerife. E Anchieta falava 6 línguas. Basco, porque é a língua ali do norte da Espanha, que até hoje não sabe a origem, difícil de falar para caramba, rusqueira. Ele falava basco, falava a língua das Ilhas Canárias. Ele falava português, espanhol, latim fluentemente e aprendeu em 6 meses o tupi. Ele estudou no Colégio das Artes em Coimbra. O Colégio das Artes era uma espécie de preparatório para a Universidade de Coimbra, onde eles aprendiam, era trilíngue, eles sabiam, tinham que estudar hebraico, grego e latim. E a retórica era muito incentivada. E essa retórica tinha a sua expressão máxima no teatro. Por essa época, teve a influência de Gil Vicente, que é o pai do teatro português. Nos colégios ensinavam isso, nas ruas, nas praças, ensinavam as peças. Anchieta, ele em Coimbra, fez um voto de castidade, se consagrou a Nossa Senhora, porque a situação acadêmica era muito complicada naquela época. Imagine agora que tem chopado na quinta, pré-chopado na quarta, pós-chopado na sexta. O pessoal descansa na segunda e estuda na terça. Então, Anchieta, aqui é uma coisa discutível. Ele, segundo Caixa, que foi o primeiro biógrafo de Anchieta, que morreu em 1597, disse que ele tinha uma tuberculose óssea na coluna, até que ele ficou curvado, mas já na posícia, que é o documento
o último documento que foi feito para beatificação de Anchieta, disse que uma escada caiu nas costas dele. E ele ficou meio troncho, né? Aos 19 anos, devido a essa suposta tuberculose, ele veio para o Brasil com outros doentes para poder morrer e evangelizar. Ele participa da fundação de São Paulo e do Rio de Janeiro, ensina latim na Bahia. Ele veio para cá como irmão, com 19 anos. Ele depois, em 1566, foi sacerdote provincial, em 1577 a 1587, foi o superior-geral do Brasil, e morre em 1597, foi beatificado pelo Papa João Paulo II em 80, e no ano passado foi canonizado pelo Papa Francisco, o decreto pela questão da fama de santidade que ele já tinha. No processo de canonização de Anchieta, tem lá uma análise atual das picadas de cobra. Nenhum missionário morreu por picada de cobra no Brasil, porque há uma intercessão de Anchieta. E analisaram as cobras hoje, as cobras que morderam as pessoas naquela época, e viram que era verdade. Não é possível que o cara não morreu com uma coral, uma jararaca, uma cascavel. Não foi feito estudos hoje nesse sentido. Ele fez muitos milagres em vida, passa por. Essa é uma foto antiga do Javé, do Anchieta. E aí entra a segunda parte, que são as obras dele, em prosa e verso. Tem um padre chamado Padre Cardoso, que eu tive até com um padre esses dias que conviveu com ele, e Cardoso falou assim: fiz um trato com Anchieta, eu só vou morrer depois que eu publicar as suas obras. Ele não tinha computador, e as obras computadoras dele dão 10 volumes. Fora as que se perderam. Então ele escreve prosa e em verso. Aqui tem em verso algumas obras, a doutrina cristã, uma espécie de catecismo, né? E ajudando o pessoal a se confessar. Tem também aqui a arte da gramática, da língua mais falada no Brasil, que era o tupi. O tupi era uma língua só falada. Ele escreveu ali, fez um dicionário, fez uma gramática para poder evangelizar. Ele sabia que tinha capacidade para línguas, tinha uma memória fenomenal. Então ele fez em 6 meses essa gramática. E depois, na década de 90, 1990 e pouco, foi publicada lá na Europa. Depois dos sermões, ele já fazia homilias, sermões sem ser ordenado, porque ele sabia o tupi, era um bom orador, uma memória fantástica, de boa doutrina, então permitiu que ele pregasse, mas fizesse a homilia ou o sermão sem ser ordenado para ele. Também, já naquela época, atendia confissões, ele era intérprete nas confissões, sem ser padre. Os índios se confessavam e ele atendia as confissões dos índios. Ouvia ele intérprete, não atendia, ele intérprete dos índios. Para os índios ele não ensinou o latim, ele ensinou o tupi, o português e o espanhol, que eles não gostavam de falar em espanhol, o sotaque, né? Ele é divertido. Depois, ele escreve os textos históricos. Os jesuítas tinham um hábito de mandar cartas trimestrais. Então ele vai, pede para que ele escreva um pouco a história, ele escreve um pouco a história do Brasil. O Diálogo da Fé é uma espécie de catecismo também, de perguntas e respostas. E as cartas. As cartas são belíssimas. Tem uma carta sobre a flora e a fauna brasileira que vale a pena, porque ele já era um judeu, ele escreveu os animais, então escrevendo como era a natureza, ele sabia poesia, escreve em verbo, em prosa, mas com um sentido poético, narrando detalhadamente como ele era o pai da ciência natural brasileira. Então, essas são as obras em prosa. Passa. Não está funcionando? Não. Depois, ele em poesia, ele escreveu essas obras. Aí fizeram assim, a tradução portuguesa, a lírica portuguesa do tupi, a lírica espanhola, o teatro, aqui é sobre o gesto de Menissá, e o famoso poema da Virgem Maria. Anchieta, ele poetizou em tupi. Imagine uma língua que era só falada,
Ele faz com que a língua seja escrita e ainda poetize em livro. Depois, em português também, porque aqui tinha muitos portugueses, eles escrevem poesias, e essas obras também, muitas delas foram para a Europa, também tem esse documento, o OPPN 24, lá na Polícia Geral dos Jesuítas. Então ele evangelizou os que estavam dentro e os que estavam fora. Porque havia essas cartas que ele mandava. Então a pessoa escrevia, porque ele transcrevia à noite, depois de sono sem dormir, depois dava as folhinhas para as pessoas, eles iam produzindo. A gente vai ver algumas coisas. Escreveu em espanhol também, a língua pátria dele. O teatro, aqui na nossa igreja de São Lourenço, dos índios, lá em cima, foi ensinado o Alto São Lourenço, em 1587. Ele conta a vida de São Lourenço e ele faz isso de propósito, porque o padre Nóbrega pediu para que ele escrevesse teatro, porque já havia ensinações nas igrejas de peças civis. Nóbrega pede que escreva, então, Alto da Pregação Universal, no ano de Natal, ele escreveu. Depois ele continuando, escreveu o Alto São Lourenço e outras peças mais, porque os índios gostavam do teatro, de dançar, de cantar, de se ornamentar. Aqui, sobre os gestos de Mendes Sá, ele narra a façanha da expulsão da França Antártica. Os franceses estavam ali no Velha-Gallon, Anchieta e os índios ajudaram a expulsar os franceses. Então, ele escreve um poema em 3.000 versos em latim, dedicado a Mendes Sá. E o famoso poema da Virgem Maria, que são 5.700 versos. Anchieta, ele já incluiu a responsa sagrada de Nossa Senhora na igreja, na Catedral Velha de Coimbra, que é belíssimo, é simples assim, até tem um retalho muito bonito de madeira, e ele lá se consagra a Nossa Senhora. Chegando no Brasil, ele queria morrer mártir, mas Deus não lhe concedeu essa graça. Os portugueses fizeram aliança no início com os índios, os namoros. Só que depois, os portugueses começaram a fazer coisas contrárias, trair os índios, e eles ficaram irados, e os tambores se tornaram aliados dos franceses. E havia lá uma desavença, um programa diplomático, e Anchieta e Nóbrega, porque estavam morrendo muitos índios, e muitos portugueses também, então eles queriam estabelecer a paz. Anchieta e Nóbrega se propõem, porque os tupis, os tambores estavam sempre na guerra. Anchieta e Nóbrega vão lá para Niterói, hoje Ubatuba, na missão de paz, e se colocam como reféns. Lá, eles contemplam atos bárbaros, o pessoal matou algumas pessoas, festas canibais. Como a coisa não se resolvia, Nóbrega vem embora para tentar resolver as questões. E Anchieta fica. E havia um oferecimento, as ilhas se ofereciam para Anchieta. Alguns índios queriam matá-los, também matá-los depois. E ele fala assim: eu quero morrer mártir. Só que ele disse para Nossa Senhora: olha só, o negócio aqui está preto, o cara jovem, com as ilhas tudo à vontade. Imagina. E ele: eu sou homem, né? O que eu vou fazer aqui? E os índios zombavam deles, alguns, e outros se questionavam: como você aguenta? Como você aguenta? Ele diz: a devoção a Nossa Senhora, a penitência, o jejum, a disciplina, o silêncio. Então ele mostrou as práticas de penitência por resistir às tentações de fora e o desespero também. E ele disse para Nossa Senhora: se a senhora, se eu sair daqui com a minha castidade em dia, com a pureza em dia, eu vou escrever toda a sua vida em verso, do início ao fim. Eles começam a escrever na linha da Gaia, tem um quadro do ordinário, que é a gente escrevendo, as aves vindo pousar perto dele. Então ele escreveu toda a vida de Nossa Senhora em verso, em latim, em poesia muito boa. Passa por. Então, os temas principais que Anchieta escreveu foi sobre o Santíssimo Sacramento, Nossa Senhora, a vida dos santos, a conversão e a confissão. Os índios tinham uma grande devoção à Eucaristia. Quando eles iam comungar, na aldeia fazia esse silêncio, um recolhimento. Era algo assim interessante. Tanto é que naquele filme que os jesuítas não gostam muito, que se chama Paixão de Cristo, narra lá
dois tipos de padre, um revolucionário, armado, e o outro mais piedoso, que faz a precisão conscientíssima. O livro, aquele filme, A Missão, é belíssimo, mas está fora do contexto de muitas coisas e muitas pessoas. Jesus não chegava até aquele ponto ali onde a missão conta. Né? E também apresenta os jesuítas como sendo uma espécie de antagonismo, um guerreiro e o outro muito piedoso. Tanto é que há aquela matança toda que a gente vê no filme. Mas eles tinham uma grande devoção à Eucaristia. Depois também a Nossa Senhora. Até hoje, muitas igrejas nossas são consagradas a Nossa Senhora. Igrejas antigas, né? Mas o povo brasileiro tem uma grande devoção a Nossa Senhora. Você vai a Aparecida às 6h30 da manhã, no final de semana você está super lotado. Vai no Círio de Nazaré, Nossa Senhora de Nazaré, muita gente em Belém, e outros lugares mais que vocês conhecem também. A Avenida dos Santos, ele leu muito, conheceu o Avenida dos Santos, e falava para as pessoas, e usa no teatro alguns santos para poder dar exemplo, como pessoas conseguiram vencer a milenaria de fé. Sobre a conversão, que os índios tinham que mudar de vida, alguns hábitos deles não eram compatíveis com a fé cristã, com a lei natural, de comer carne humana. Os gêmeos, eles matavam o segundo gêmeo, deixavam os doentes crônicos morrerem na floresta, os animais comerem. Até hoje, tem um padre jesuíta, Salesianos, o padre Clemente, já, polonês, ele disse que um livro que os índios queriam deixar na floresta lá, aqui no Mato Grosso, porque estava doente. Isso já faz um pouco de tempo, mas também hoje há algumas tribos indígenas no norte do país que fazem uma coisa bastante interessante. O padre falou que ele participou desse negócio, né? Eles fazem a cremação e comem banana com as cinzas cremadas da cremação. É uma prática entre eles ainda hoje. Eu gosto de farinha de mandioca, mas ainda essa prática existe. Quem gosta, faz, E também sobre a confissão. Eu chego que existe essa necessidade de se confessar para mudar a sua vida. Vamos lá. Ele transformou algumas músicas populares em músicas com ritmo cristão, essa vida era, com Jesus que viveu, passa. E depois, o terceiro ponto, a análise das obras literárias de Anchieta, para ver um pouquinho algumas obras, principalmente do teatro, se basear um pouco no Os Grandes Possíveis. Anchieta escreveu esse poema Virgem Maria, o poema sobre o gesto de Mendissá, o poema sobre o Sacramento, também sobre a Beata Virgem Maria, Mãe de Deus, esse outro aqui em Xebuaju, Mararagatu, que fala do Gaxará, que era um demônio. Vamos lá? Aqui está o poema ao sentido do Sacramento. Então, vamos lá de acabou de ler para mim a primeira estrofe. Por favor, vocês aqui? Podem ler? Que divino manjar, sim, já no santo altar, sim, por cada dia. Vocês, livro 20. Vinde, pobres pecadores, a comer, que este manjar tudo gasta, porque é fogo gastador, que com seu divino ardor tudo abraça. Todo mundo. Todo se não comer tal vianda, com que a alma sempre anda satisfeita, para vosso amor plantar, entre em vosso coração, achastes tal intenção de manjar. Ó divino bocado, que tem todos os sabores, pois não vivo sem comer, como a vós em vós vivendo, vivo em vós a vós comendo, doce amor. Veja aqui, vocês vão ver que algumas coisas em português talvez, está errado, não, está seguindo o original que está escrito, aqui está vendo? Vinde pobres pescadores a comer. Assim como eles comiam carne humana, então a gente falou assim, assim como vocês comem carne humana, vocês comem o próprio Jesus. Tomai e comer está no corpo. E a gente vai ver também ao longo das poesias, aqui não apresento muito porque esse é muito longo, a gente vê passagem da Sagrada Escritura de forma subliminar da poesia. Então, vinde pobres pecadores a comer.
E aí ele falava, olha, aquilo que vocês pensam que acontece comendo carne humana, acontece com a Eucaristia. E os índios entenderam isso. Vamos passar? Vamos lá? Aqui se refina a fé, pois debaixo do que vemos, está Deus e homem cremos, sem mudança. Acrescenta-se a esperança, pois na terra nos é dado, quanto dos céus guardado nos está. A caridade que lá há de ser aperfeiçoada, desde qual é confirmada a impureza. O que tem de interessante aí? Muito bem. Ele faz uma catequese sobre as virtudes teologais: fé, esperança e caridade. Ele vai brincando. Tem um que ele fala sobre a idade de Nossa Senhora com os degraus. Ele fala 15 anos, a Nossa Senhora tinha 15 anos. Ele vai colocando cada degrau na virtude de Nossa Senhora. Depois ele brinca com o alfabeto. É muito interessante. Então aqui ele fala da catequese, faz uma catequese da Eucaristia e também os frutos da Eucaristia em relação às virtudes teologais. Vou continuar? Aqui algumas alusões à Sagrada Escritura, como eu te disse, este dá a vida imortal. Aqui na referência aqui, ó, João, quem come minha carne tem vida eterna. Vinde pobres pecadores a comer, vinde comprar esse dinheiro, comer este bem, deixado para a memória, fazer isto em memória de mim. Ó mansíssimo Cordeiro, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Veja, então, ele de maneira muito inteligente vai pedagogicamente, didaticamente, introduzindo o seu leitor na fé católica. Vamos lá? Aqui é o livro, o poema sobre os gestos de Sá, o poema é latim, 3.000 versos, que narra a expulsão francesa, publicado na Europa. Ele fala da morte, então, de Dom Francisco Fernandes, que acrescenta o nome de Sardinha, né? Ele vai narrar um pouco como esse bispo morreu. Vamos lá? Vamos ler juntos? Ao peso do teu braço, os altivos Brasis esqueceram, seus costumes e seus sacramentos ricos, o que há pouco cão feroz, põe a ossos humanos, sacia com o pão dos anjos, o coração já manso, para que Cristo expulse o tirano infernal das terras do sul, e nelas implante o seu reinado eterno. Assim se expulsou a paixão de comer carne humana, a sede de sangue abandonou as falsas sedentas, a raiz primeira e causa de todos os males, a obsessão de matar inimigos e tomar-lhes os homens. Os membros todos se desfalecem aos poucos, em breve espetáculo lastimado, exala o derradeiro suspiro. Foi este o fim do grande prelado, quem por primeiro pediu as placas basílicas de fato, hidra e tiara. Veja, ele fala aqui um pouco dos costumes dos índios que mudaram e depois fala no final aqui da morte do bispo. Né? Foi este o fim do grande prelado, por quem por primeiro regiu as placas